A minha história começou o seguinte: quando eu era adolescente, a minha paixão de vida era ser arquiteto. Eu adoro construção. Meu pai construiu dezenas de sobrados. Na faculdade, no primeiro ano, foi fantástico, porque eu amei as matérias. Eu era o primeiro aluno da classe, tirava 10 em quase todas as matérias. Mas teve uma matéria chamada Geometria Descritiva que caiu no sábado. O professor era um japonês e só podia dar aula ao sábado. E aí ele obrigou a frequentar o sábado. Eu disse que não podia, porque eu guardava o sábado, expliquei toda a história da Bíblia, tudo, não teve jeito. Os pastores foram interceder por mim, até pessoas do governo foi, o professor era duro, radical. Aí quando chegou no final do ano, eu estava crente que ia ter um milagre, sempre acreditando no milagre, na último instante Deus ia operar um milagre. E aí chegou o resultado no mural e veio lá meu resultado. Todas as matérias eu passei entre 9, 9,5 até 10 de média, mas na geometria descritiva veio lá em negrito, reprovado com 100% de falta. Aquilo para mim foi um choque, foi um baque muito grande, porque eu queria ser engenheiro arquitetônico, queria trabalhar com construção civil, eu amo isso desde criança. Então, já foi o primeiro impacto, assim, uma tragédia na minha vida, que foi já o início de tudo, Deus planejando a minha vida. E aconteceu que com aquela notícia eu fiquei desanimado no momento, mas depois comecei a refletir melhor e eu senti que Deus estava me chamando para ser pastor. Que aquela situação foi um chamado de Deus para ser pastor. E meu irmão também, Cláudio Giron, também estava entrando na faculdade, naquele ano seguinte da Faculdade de Teologia no seminário, no IAE, Instituto Adventista de Ensino. Aí eu fiz inscrição junto com ele e fui fazer o teológico. E no primeiro ano do teológico, na minha classe, tinha um japonês chamado Gentil Masanaho Fujihira. O pai dele é um dos primeiros apicultores a vir no Brasil. Hoje já tem 100 anos de idade, está vivo ainda o pai dele. E aí nós fomos coportar. Na coportagem, nós coportamos no total, eu coportei 12 férias. Mas essa intimidade com o Gentil na coportagem foi crescendo, éramos uma dupla perfeita, né? Sempre Deus nos abençoando de todas as formas possíveis. Chegando em Manaus, a gente decidiu o seguinte: o que a gente vai fazer da vida agora? A gente não tinha permissão para vender em Manaus, porque isso tem que ser agendado anteriormente, previamente, tem tudo campo dividido, eu não tinha disponibilização de vender nada em Manaus. Aí eu peguei as coleções, entreguei na associação, pedi que devolvessem para a divisão responsável, para não ter que pagar o material que eu tinha levado. E falei: Gentil, vamos fazer o seguinte, vamos vender mel aqui em Manaus? Como assim mel? A gente não tem mel aqui para vender, não temos amostra. Não, eu acredito que Deus tem um plano pra gente, não foi de graça que a gente veio pra cá. Vamos sair aí vendendo mel? Mas como assim? Vamos falar, explicar, o mel assim, o mel assado, por exemplo, vou até mostrar aqui o mel, né? A gente vai falar, o mel é claro, é bom, é de flor de laranjeira, é assim, assado, a gente é apicultor, você não é apicultor, a gente vai mostrar para as pessoas. Então, aí o Gentil acreditou na minha ideia. Então vamos, né? A gente se ajoelhou e oramos para Deus. Meu Deus, tu sabe quais são os seus planos para nós. E os seus planos, que seja feita a sua vontade. Nós vamos sair daqui vendendo mel, sem ter amostra, sem ter nada, só de boca, e vamos esperar que o Senhor vá à frente, como na oferta da coportagem. A gente sempre ora, pede que os anjos vão à frente e abram as portas. E aí a gente orou e saiu vendendo mel. A gente foi vendendo mel para os restaurantes vegetarianos, restaurantes naturais, padarias, confeitarias e para as lojas de produtos naturais que tinha na cidade. Resumindo, passados 30 dias, nós conseguimos vender 250 latas de mel, latas de 25 quilos. E melhor, conseguimos pegar 50% de sinal adiantado. As pessoas já conheciam da gente, das reportagens,
que a gente completou lá 4 vezes. Então, muitos já conheciam a gente de vender os livros da igreja. Mas mesmo assim, eles indicavam. Eu tenho um amigo que tem um comércio, outro tem um empório, outro tem uma loja de produtos, e foram indicando, e a coisa cresceu. Então, aquela comportagem a gente vendeu mel. E aí, a gente pegou o dinheiro, compramos a passagem de volta para São Paulo, e pegamos o dinheiro e fomos procurar mel para comprar. E aí surgiu essa parceria com o Gentil de vender mel. Isso faz 32 anos que aconteceu essa história. Então essa foi uma forma de Deus me chamar para ser empresário. E eu já estava no meu segundo ano mais ou menos de teologia já. Segundo ano de teologia aconteceu essa história. E aí a gente foi procurar mel para comprar e encontramos um produtor velhinho, já cansado da vida de tanto trabalhar com abelha, que além de ter as 250 latas de mel, também quis vender todo o apiário para a gente. E ele vendeu tudo, os equipamentos, caminhonete a diesel. Nossa, na minha época de estudante, isso daí foi um dos maiores milagres, porque era muito pobre, a gente não tinha dinheiro para pagar nem a mensalidade da escola. E como eu vou comprar um apiário? Tinha 350 colmeias, centrífugas de inox, equipamentos, e ele ofereceu tudo, ó, leva o pacote completo, leva o mel, leva tudo, eu já estou cansado. O Gentil brilhou os olhos dele, ele sempre quis ter o apiário próprio, e a gente fez essa loucura. Nós compramos o apiário junto com o mel, só que o mel eu consegui pagar com os 50% de sinal, e mandei pela transportadora para todos os compradores que fizeram o pedido comigo. E o apiário, eu paguei com cheques pré-datados. Eu me lembro que eu dei 10 cheques pré-datados para pagar os cheques com o próprio mel que a gente fosse colhendo das abelhas. E a gente todo mês ia lá no campo, trabalhava, colhia o mel, guardava, vendia. E todo mês, chegava no dia de cair o cheque, o dinheiro certinho estava na conta para cobrir o cheque do apicultor que vendeu. Então pagamos os 10 cheques com a colheita do mel. Isso tudo é o poder de Deus. Deus estava me chamando para ser empresário. Então existem chamados que são para ser pastor. Mesmo a Bíblia fala, uns são a cabeça, uns são os braços, outros são as pernas, um é o olho. Então cada um tem sua missão e Deus me chamou para ser empresário.